começar uma nova aulinha de Shabbat. Essa semana eu queria falar sobre um tema que aconteceu na semana passada, mas eu acho importante que a gente discuta novamente, um pouco diferente do que a gente falou, não é? A famosa polêmica sobre o nazismo e a esquerda. Calma, eu sei que vocês já devem estar cansados de escutar falar sobre isso. Eu não queria falar sobre o tema, eu queria falar sobre algumas coisas que aconteceram paralelas ao tema. O debate sobre nazismo ser de esquerda causou um rebuliço muito grande e eu, como autor de um artigo na coluna do Guga Chakra, sofri alguns ataques em relação a isso. Pessoas acharam que eu dizia claramente que o nazismo era de direita e por conta disso me acusaram de todas as coisas, né? É como se quando eu dissesse que o nazismo é de direita, eu estivesse me colocando como um porta-voz da esquerda, não tendo neutralidade. Se eu tenho posicionamentos, se eu tenho posições, se eu tenho opiniões, é como se eu tivesse interditado no debate. É como se eu não pudesse falar mais. É como se não houvesse no mundo a possibilidade de conhecimento neutro, científico, aberto, reflexivo. É como se o mundo tivesse dividido entre Flamengos e Fluminenses, Corinthians e Palmeiras, Grêmios e Internacionais. Eu fui acusado de militante do PSOL, de esquerdopata, de comunista. Muito interessante. Muito interessante. Eu queria começar a trabalhar a partir daí. A partir da possibilidade de você escrever sobre coisas, mesmo tendo opiniões sobre elas. Desde que você utilize conceitos e categorias que a história, a sociologia, a ciência política dão para você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar é que poucas das pessoas que leram o artigo e criticaram, leram o artigo todo. Isso é muito interessante, as pessoas leem o artigo e acreditam que lendo a primeira página, o primeiro parágrafo, o título, já sabem o que o artigo quer dizer, principalmente se desconfiam da biografia do autor. Lá vem ele de novo. Escrevem e vomitam e fazem como se a posição deles denunciasse o que esse cara quer escrever. Interessante, porque o artigo tinha 3 páginas. Na terceira página, convenhamos, não é muito, eu escrevia que o nazismo não é de direita, é de extrema direita. Olha que interessante. Quando eu digo que o nazismo não é de direita, eu não estou condenando, acusando, assumindo que a direita é responsável pelo nazismo. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que a direita liberal é também vítima do nazismo. O nazismo acusa a direita liberal de ser conciliadora com a esquerda, de não reagir à esquerda, de não perseguir minorias, de não perseguir elementos minoritários. Eu estou dizendo que a extrema-direita, eu estou utilizando aqui o conceito que Norbert Bobbio utilizava, a extrema-direita é de natureza diferente do que a direita. Rompe com as dimensões de democracia, caminha para o totalitarismo, não tem nenhum vínculo com a dimensão democrática na qual a direita e a esquerda vivem. Amiguinhos que me acusaram de ser de esquerda e por isso achar que o nazismo é de direita, eu não estou acusando o nazismo de ser de direita. Vocês não leram. Ai, ai, ai. O nazismo é de extrema direita, é de natureza diferente, antidemocrático, é totalitário, é racista.
não tem dimensão de classe, não acredita que haja possibilidade de uma classe social coadunar e existir com outra desde que não seja da mesma raça. A referência fundamental do nazismo é de raça, não é de classe. Leiam até o final. O terceiro ponto que eu queria falar rapidamente, principalmente para os haters, para os haters não, eles que se danem, principalmente para quem tem algum interesse no tema, é de tomar um pouco de cuidado em acusar as pessoas que discordam de vocês de fazer parte de alguma conspiração. Esquerdista, comunista, direitista, sexista, feminista, esses istas têm o mesmo sentido da conspiração sobre a qual o nazismo se estabeleceu. Não há história de classe, não há história econômica, não há filosofia da história. Na perspectiva do nazismo, a única referência que há é a referência da conspiração. A conspiração justifica qualquer coisa. É como se houvesse uma conspiração esquerdista no mundo, controlando os pensamentos de acadêmicos, de jornalistas, de engenheiros e até de padeiros, para dizer o que eles têm que dizer. Seríamos todos nós doutrinadores e doutrinados, doutrinando, doutrinados e teleguiados. Assim, a esquerda, qualquer esquerda, o stalinista, a trotskista, a social-democrata, o liberal de esquerda, seriam a mesma coisa. A mesma estrutura do antissemitismo nazista. Não há diferença entre judeus e judeus. Para o nazismo, o judeu é judeu. Não importa se ele é assimilado, se ele é religioso, se ele é ortodoxo, se ele é convertido ao cristianismo, ele é judeu. Porque haveria uma conspiração judaica de domínio do mundo. Então o judeu teria uma natureza, e essa natureza faria com que ele fizesse as coisas que ele deveria fazer. Teleguiado, doutrinado. Essa conspiração judaica, a base do antissemitismo nazismo, é essa conspiração judaica que vocês estão usando para acusar a esquerda, qualquer esquerda, de ser telegada e doutrinadora. Essa ficha caiu, irmãos. Vocês estão sendo tal qual os nazistas eram denunciadores de uma conspiração que não existe. A social-democracia europeia não tem nada a ver com o socialismo stalinista. Os liberais de esquerda americanos não têm nenhum vínculo com os trotskistas holandeses. A perspectiva de esquerda é variada, é diversa. Não tem uma natureza única. Se você acha que há uma estrutura de poder mantendo com uma mão invisível, é outra, tá? Não é aquela que vocês gostam. Uma mão invisível, a esquerda funcionando como elemento aglutinado e aglutinador, sejam bem-vindos à teoria conspirativa da história. Eu serei vítima 2 vezes, porque como judeu sou acusado tanto pela ultra-esquerda quanto pela extrema-direita de fazer parte de uma conspiração judaica. E agora vocês me acusam de fazer parte de uma conspiração esquerdista. Entrei na fila 2 vezes. Shabbat Shalom.